Glória a Jesus. Por gentileza, tome o seu assento. Que privilégio nosso de estarmos na presença do Senhor nosso Deus. Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no livro de Jó. Glória a Deus. E eu quero falar um pouco sobre a sua vida hoje. Vamos falar de Jó. Não. Capítulo de número 26 de Jó. Glória a Deus. Estamos juntos? A partir do versículo 4, vamos ler alguns versículos, amém? Preste bastante atenção na leitura desta palavra, que é muito, muito maravilhosa. Para quem proferiste palavras? E de quem é o Espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens e a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou um limite à superfície das águas em redor até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com sua força fende o mar e com o seu entendimento abate a sua soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Amém. Uma linda palavra de Deus para o nosso coração nesta manhã. Na quarta-feira, o pastor Cássio nos ministrou e nós tivemos um pedaço do céu aqui. Quem estava aqui sabe disso e eu quero incentivar você que não perca os cultos de ensino às quartas-feiras. Nós temos procurado ser o máximo possível exatos no culto e tanto você que está aqui conosco como você que está conosco pela internet, lembre-se de que essa é a nossa celebração. Esse culto de domingo é a celebração da nossa fé. Mas o culto da quarta-feira é o culto do tutano. Quando você come tutano, você sua, porque é forte. Você vai comendo e o mel vai descendo, não é verdade? Quarta-feira é o dia de você comer comida sólida para a sua alma. É o dia que você edifica de verdade a sua vida. É o dia que Deus traz ensino para o seu coração, para você poder pautar a sua vida, poder viver de acordo com o ensino da palavra de Deus e fortalecer e lhe dar sabedoria para viver. Lhe dar conhecimento e sabedoria para viver em nome de Jesus. Quarta-feira, o nosso culto de ensino em nome de Jesus. 19h30, 7h30 p.m. Amém? Na quarta-feira, nós estamos estudando, começou nessa quarta-feira e a próxima, sobre a glória e o caráter de Deus. Tem uma coisa melhor para se falar do que de Deus? Não é? A glória e o caráter de Deus. E parece que a gente tem a impressão de que a gente já sabe as coisas. Falar sobre a glória de Deus, a gente já sabe o que é a glória de Deus, o caráter de Deus, a gente sabe o que é caráter de Deus e na verdade, irmãos, caiu um lenço ali. E na verdade, irmãos, alguém, se você chamar, talvez não consiga sequer definir o que seja caráter. Muito menos definir o que é o caráter de Deus. Não é verdade? Então, nós estamos estudando sobre a glória e o caráter de Deus. Jó, no meio de
grande tribulação e de tantas coisas que ele passou. Ele tinha 4 amigos, 3 falaram primeiro e o último falou, que era o mais jovem. Depois que todo mundo já tinha falado com Jó, ele se atreveu a falar com Jó, trazendo, de certa forma, talvez uma visão ou uma reprimenda a Jó a respeito da sua própria vida e do que Jó estava passando nas suas adversidades. E eu fico pensando, irmãos, uma pessoa que perde um filho. Um pai me disse um dia assim, olha, o natural é que os pais morram antes dos filhos, e eu estou com medo de perder o meu filho antes de mim. Um pai que perde um filho, é muito difícil para os pais que perdem um filho. Agora, você imagina uma pessoa perder todos os filhos. Eu conheci, e alguns aqui também, porque esteve conosco várias vezes, um pastor no Brasil, que perdeu os seus filhos. Ele tinha vários filhos, e perdeu todos, ficou só uma filha. E como é mulher, não conta. Então, não, estou brincando. Só ficou uma filha. Ele perdeu todos os seus filhos. Esse homem e a esposa ficaram amargurados. Ela ficou uma mulher amargurada para o resto da vida. Jó perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu tudo que ele possuía antes de perder os filhos. Fazenda, gado, tudo, plantação, toda a riqueza que ele tinha, empregados, né? Perdeu tudo. E por fim, parece que ele perdeu também a mulher. Mas a mulher de Jó não morreu. Mas uma mulher que olha para o marido e fala assim, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele acho que perdeu essa mulher, né? A gente entende que a situação que ela estava vivendo talvez a levou a esta êxtase emocional de ver talvez até o sofrimento do próprio marido. Mas ela também se pronunciou dessa maneira. Os amigos de Jó vinham e condenavam a Jó, e cada um trazia a sua perspectiva, a sua opinião para a desventura da vida de Jó. Cada um tinha a sua opinião a respeito. E Jó, quando todas estas coisas vieram a ele, ele rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e cinza, representando amargura, representando dor, sofrimento, humilhação, depressão. Joga sobre si cinzas, vestido de saco, e cai prostrado, e começa a maldizer a Deus, e começa a maldizer a sua vida, é isso não? A Bíblia diz que Jó se prostrou e adorou a Deus. Como é que pode? Numa situação dessa, talvez a maioria de nós aqui teria se revoltado contra Deus. Jó se prostrou e adorou a Deus. Eu não consigo entender como é que um homem, numa situação dessa, tem condição de olhar para a natureza, para o céu e ficar olhando a grandeza de Deus. Nem que se ele morasse aqui na Flórida, né? Eu acho que ele não veria a beleza do sol, que é o Sunshine State. O sol brilha aqui todo dia. Né? Praticamente não tem dia escuro na Flórida, não tem dia nublado aqui, todo dia tem sol. Né? A blessed state. Eu sei que alguns irmãos sentem saudade de Connecticut, Nova York, Washington. Né? Really not. Né? Pedir perdão para esses irmãos que nós não temos neve para recebê-los aqui. Imagine, mesmo que ele estivesse aqui na Flórida, eu acho que ele não veria beleza no sol. Mas Jó conseguia, no meio de toda essa desventura, de todo esse sofrimento, de toda essa situação, ele conseguia olhar para o céu e glorificar a Deus. Ele conseguia ver a bondade de Deus e as coisas que Deus fez. E ele conseguia entender. Ele conseguia perceber que tudo isso foi Deus quem fez. Ele diz que o inferno está nu perante o Senhor nosso Deus.
não tem coberta para a perdição. Quando o inimigo leva alguém a fazer as coisas escondidas, nem o inimigo está escondido de Deus. O inferno está nu, patente, diante dele. Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra. Ele sustenta a terra sobre o nada. Ele faz a terra levitar no espaço e sustenta a terra sobre o nada. Ele prende as águas em densas nuvens. Enorme. Os aviões desviam dela. Por maior que seja a aeronave, ela tem que desviar da nuvem, porque se ela entrar lá, ela vai cair. Ela vai se arrebentar, ela não aguenta aquela nuvem espessa, aquela tempestade. Mas Deus diz para a nuvem, você fica aí e não se rasga. Não solta um pingo até que eu diga, vai. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. E eu preciso falar isso para você, porque Deus quer falar isso ao seu coração. Na quarta-feira, quando o pastor Cássio leu esse versículo, Deus encheu o meu coração com esta palavra que eu amo há muitos anos. Eu preciso lhe dizer isso, em nome de Jesus. Deus está no controle das adversidades. Eu vou repetir. Deus está no controle das adversidades. Ele segura as nuvens. A nuvem não se rasga. As águas não conseguem rasgar a nuvem até que Deus diz, pronto. Ele coloca uma nuvem no seu trono e esconde a face do seu trono, porque se o homem vira a face de Deus, ele morre. Ele marca um limite à superfície das águas, e isso eu acho uma das coisas mais lindas em redor. Quando ele disse assim, apareça a porção seca. A porção seca se levanta do meio das águas. Ele fala assim para as águas, não invadam. Deixa a porção seca aí. Você só vai até aqui. Antigamente, água, você dominava tudo. Tudo era sua zona de conforto. Tudo era seu espaço. Agora não. Agora tem terra. E do pó da terra eu vou fazer alguma coisa muito especial. Portanto, não invada. Vindo o inimigo contra ti como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor levantará contra ele a sua bandeira. O inimigo pode se levantar com você com a maior onda que for. O inimigo pode se levantar contra você com a maior dificuldade que for. O Senhor levanta a sua bandeira e faz a água se lembrar que há um limite para ela. A água você só vem até aqui. Eu gosto de ver as ondas, irmãos, dos lugares que as pessoas fazem surf. Lá no Havaí, a nossa igreja é na praia dos surfistas. Porque os membros da nossa igreja são surfistas lá no Havaí. E alguns deles são campeões mundiais de surf. Campeões mundiais de surf, da nossa igreja lá no Havaí. E os nossos irmãos, quando vêm para o culto, eles estacionam o carro deles lá no estacionamento da igreja, e estacionam a prancha de surf dentro da igreja. Que é para ninguém roubar a prancha de surf dele, do lado de fora. Né? Especialmente quando as ondas estão boas. Lá na Austrália também, Nova Zelândia, né? Lugar dos esportes radicais. As ondas se levantam, irmãos, ondas altíssimas. Mas quando chega no limite que Deus diz é só até aqui, ela emborca. Ela vem de cabeça, vem de cara para o chão. Se ela está indo, Deus falou, ops, ao limite ali. Oh, sim, Senhor. Pum. Ela cai de cabeça e volta de marcha ré. Mansinho. Como é que uma pessoa que está vivendo um tempo de portas fechadas, tudo que faz é errado, tudo que quer fazer não dá certo, tudo que intenta parece que tá difícil. Como é que essa pessoa consegue enxergar isso? Hoje eu era muito crente, ou nós somos muito incrédulos. Mas hoje Deus vai fazer um equilíbriozinho aqui.
Deus vai levantar a sua fé em nome de Jesus. Para que você chegue na fé junto à fé de Jó, em nome de Jesus. Eu acho isso muito bonito, extraordinário. Né? Ele abate o mar com a sua soberba, ele abate a soberba do mar. Né? Quem consegue segurar o mar? O Senhor. Uma palavra dele fala, ups, para. Uma palavra dele abre, o mar abre. E ele faz o mar ficar, e a terra ficar seca debaixo do mar, para o povo de Deus passar, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Mas Jó, depois de falar tudo isso, com o seu espírito ele ornou os céus. Um dos nossos pastores estava orando ontem falando sobre os céus. Obrigado, Senhor, que o Senhor fez as estrelas, o firmamento, as nuvens. Você pensou se o céu não tivesse nuvem? Você já percebeu que Deus é um grande pintor, não é? Como ele ornou os céus, que coisa linda que Deus fez, o firmamento de Deus, né? Que coisa extraordinária que Deus fez. Como é que Jó podia estar olhando para o céu e a beleza do céu na situação que ele estava? E do mesmo modo ele vê a amplitude do céu, como Moisés escreveu no Salmo 90, de eternidade a eternidade tu és Deus. O universo que o homem não consegue mensurar, não tem como medir o universo que, segundo a ciência, continua crescendo e se expandindo, se expandindo, se expandindo. Ele olha para tudo isso e ao mesmo tempo diz assim, tu és tão grande, Deus. Criaste o firmamento tão grande que ninguém pode medir, mas também a tua mão fez a serpente enroscadiça. A tua mão fez um animal pequeno. E esse Deus escolheu morar dentro de nós. Ao mesmo tempo, ele vê um estado e vê o outro estado. E na sua contemplação, no seu... Se não tiver essa palavra no dicionário, coloca para mim, por favor. Maravilhamento. Ele vendo aquilo maravilhado, não é? Ele vendo aquilo tão extasiado. Sabe que quando as pessoas começam a olhar para Deus, elas ficam assim. Quando as pessoas começam a olhar para as coisas que Deus faz, elas ficam assim. Quando as pessoas começam a louvar a Deus pelas coisas que Deus faz e adorar a Deus por quem Deus é, as pessoas ficam maravilhadas. O apóstolo Paulo vai escrevendo a carta aos Romanos, que alguns dizem que é o Evangelho de Paulo. E ele começa desde o primeiro capítulo e vai ali dissecando a vida do homem e mostrando o homem a Deus e Deus ao homem e mostrando a nós o plano de Deus em colocar um hold, um pause, um stop em Israel para que você e eu pudéssemos ser enxertados na videira. Para que nós pudéssemos ter chance e nós pudéssemos entrar no meio daquele povo escolhido por Deus. Para depois ele soltar o pause e colocar o play outra vez e continuar a história com o povo escolhido depois da grande tribulação. E no milênio o Senhor fazer restaurar aquele povo que ele havia escolhido. Quando Paulo enxerga tudo isso pela inspiração e pela revelação do Espírito Santo, ele fica como Jó, ele entra em êxtase e ele diz assim, oh, profundidade das riquezas. No capítulo 11 ele explode e fala, é demais, é demais. Quem conheceu a mente do Senhor, quem consegue prescrutar o entendimento, a glória do Senhor nosso Deus. Jó estava na mesma contemplação e ele viu a situação dele, mas ele viu que Deus era tão maior, tão maior, tão maior do que o seu problema, tão maior do que a sua lutazinha. Jó disse assim, eu me nego a ficar olhando para o meu umbigo, eu me nego a ficar olhando para o meu problema, eu me nego a ficar me queixando da minha desgraça, porque o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus é maior do que a minha circunstância. É maior do que o meu problema. É maior, é maior do que a minha luta. Escute, em nome de Jesus. Às quartas-feiras nós estamos falando da glória e do caráter de Deus. De quem Deus é.
Mas eu gostaria de apresentar a você a êxtase de Jó e falar de Deus em algumas posições que talvez você precise conhecer hoje. E saber que a glória de Deus ela é maior e mais profunda. Ontem o pastor Abraão falou para nós. Ela é mais comprida, ela é mais extensa, ela é mais alta e é mais profunda. E ninguém consegue alcançar o seu entendimento. Então não existe lugar que a sua luta, o seu problema mergulhe, a raiz da sua dor mergulhe, que Deus não esteja. Deus está lá. Deus está lá e mais do que isso, Deus está no controle. Deus está no controle. Na sua êxtase, Jó disse assim: eis que tudo isso que eu falei tão extraordinário é só o confeito do bolo. É só a cerejinha do bolo. Tudo isso que eu falei ainda não é nada, porque o que eu falei é da terra. Você não conhece o universo. Você não conhece a Terra, é um planeta pequeno no meio de todo o sistema solar. Não é dos maiores, existem planetas muito maiores. Agora, o Sol é muito maior do que todos eles. Mas o nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza. Está lá no quinto lugar na escala dos maiores. Imagine os outros. Imagine outros sistemas. Imagine outras constelações com seus sistemas. Imagine outras constelações de constelações. Sabe Deus o que tem nesse universo? Nós estamos falando de um lugarzinho no universo que é desse tamanhozinho, uma tal de Terra. De onde Deus tira um tal de humano que você levanta no avião 500 metros, 1000 metros, 5.000 metros, você não vê mais nada. Mas você não é nem poeira. Não é nem pó de canto de casa que você consegue enxergar. Não, você some, desaparece. E o Deus que criou o universo com todas as suas constelações. Vai lá onde você está. Jó se maravilha e falou: gente, isso é apenas as horas dos seus caminhos. E ele fez como que uma reclamação. E quão pouco é o que nós temos ouvido dele. Quão pouco é o que nós temos ouvido dele. A gente conhece de política, a gente conhece de discussão teológica, parlamento teológico. A gente conhece de finanças, de trabalho. Quando a gente se junta, a gente fala de todas as coisas. E eu não vou nem falar de futebol. Porque eu sei que de futebol ninguém entende aqui. Não é verdade? Não fica com essa cara não, que eu não vou falar de novela também. Nem daquele seriado. Tá certo? Conhece e a gente conversa de tudo. Quando o culto termina, a gente conversa de tudo. Menos de Deus. A gente fala de muita coisa. Menos de Jesus. Eu glorifico ao Senhor Jesus Cristo, porque através do Espírito Santo inspirou o coração dos pastores lá no FAP, para colocar no currículo doutrinário a glória e o caráter de Deus. Eu queria ter tempo, conhecimento, sabedoria, para falar para você sobre a glória de Deus. Nós acabamos de cantar. A honra, a glória e o poder ao Rei dos Reis. Existem vários aspectos da glória de Deus, porque a glória de Deus completa e perfeita é a junção de tudo que Deus é, com tudo que Deus faz e tudo que Deus tem. Isso é a glória de Deus. Isso é a glória de Deus. Você já imaginou isso? Você consegue imaginar tudo que Deus é? Nós não conhecemos Deus nem num pedacinho. Glória a Deus. O salmista disse no Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. O Rei da Glória está chegando.
O Rei da Glória está chegando. E quando o Rei da Glória chega, sabe quando o Rei da Glória chegar? Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e verteu o seu sangue para que você e eu fôssemos limpos, lavados, purificados, fôssemos salvos em nome de Jesus. E o Senhor Deus deu a ele a promessa, deu a ele a herança, deu a ele o poder, todo o poder e toda a glória. E daqui a pouco nós vamos ouvir o som da trombeta de Deus, e nós vamos ouvir o grito do arcanjo, e nós seremos arrebatados, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Daqui a pouquinho aquele cortejo nupcial, ele vai acontecer, e nós vamos subir, nós vamos subindo, nós vamos subindo, nós vamos subindo, e vai se cumprir esta palavra. O grito vai ecoar na história e no universo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque está entrando o Rei da Glória, está chegando o Rei de toda a glória. Ele vem com a noiva, ele vem com a esposa, ele vem com a igreja, ele vem com a amada, ele vem com a santa, aquela que passou dificuldade, aquela que sofreu, aquela que foi espizinhada, aquela que passou adversidade, aquela que teve dificuldades para conseguir pelo menos adorar o nome de Jesus, mas ela venceu, ela está aqui com o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Com pouco é o que nós temos ouvido dele. A gente gosta de ouvir de nós. Nós gostamos de ouvir a nosso respeito. Nós gostamos de ouvir falar: ele vai abrir a porta para você passar. Nós gostamos que fale para nós: Senhor, eu preciso que o Senhor fale no meu problema, que o Senhor fale na minha angústia, que o Senhor fale na minha dor. Desculpa, hoje nós vamos falar do Rei da Glória. Nós precisamos voltar primeiro o nosso coração para ele, para depois desfrutar do Rei da Glória. O Salmo 19, versículo 1 diz: os céus declaram a glória de Deus. Esse é um aspecto da glória de Deus. Quer ver a glória de Deus? Em todo lugar que você olhar, tem glória de Deus. Tem glória de Deus. As traduções mais antigas, elas dizem: os céus proclamam a glória de Deus. É uma proclamação da glória de Deus. O que o céu faz todo dia é proclamar a Deus. Ou seja, em outras palavras, Paulo escreveu isso e ele disse: olha, se não houvesse evangelho, não tinha problema, porque Deus fala na natureza. A glória de Deus está estampada na natureza e Deus se faz revelar através da natureza. Você olha para o céu e você fala: Deus existe. Deus existe. Você olha para o mar e você tem que admitir: Deus existe. Deus é o Senhor da glória e Ele não dá a sua glória a outrem. Ele não dá a glória dele para outro Deus. Ele não dá a glória dele para outra pessoa. Sabe qual é o nosso problema? De que se queixa um homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O problema conosco é que nós tiramos o foco de Deus e colocamos o foco em alguma outra coisa. Ou em nós mesmos. Eu acho que quase que cada um de nós tem um pinguinho de narcisismo, né, no coração. Eu. Né? Ou colocamos o foco no dinheiro, na fama. Colocamos o foco numa posição, num documento, numa legalização. E tiramos a glória de Deus e colocamos o foco ali. Deus não dá a glória dele para outro. Ele diz: a minha glória não darei a outrem. Israel pecava, irmãos, e Deus perdoava. Israel fazia um monte de coisa errada. Deus perdoava, perdoava, perdoava. Mas quando Israel virava as costas para Deus e dava a glória de Deus para Baal, e dava a glória de Deus para Azera, e dava a glória de Deus para qualquer outro Deus, a Bíblia diz: a mão do Senhor se estendeu sobre Israel. E a mão do Senhor feriu a Israel. E a ira do Senhor se levantou contra Israel. A ira de Deus se levantava contra Israel quando Israel virava as costas para Deus e olhava para outro Deus. O mundo hoje está exatamente desta maneira. Paulo escreveu aos Romanos e ele disse que o homem hoje está servindo mais a natureza, mais a criação do que ao Criador. O homem está voltado para o homem. Ele quer viver bem aqui. Hoje já se prega nos púlpitos, e na maioria, infelizmente, deles, coaching, mentoreamento.
O coaching é você vai vencer, você é o cara, você pode, você nunca descobriu o potencial que está dentro de você. Você pode fazer, púlpito não é para falar de você, púlpito é para falar dele. Você não vem na igreja para você vencer, você vem na igreja para edificar a sua alma para você vencer. Você não vem aqui buscar vitória, aqui você vem buscar ser. Aqui você é forjado, aqui você é trabalhado, aqui você é lapidado. E quando você sair lá fora, não é só para vencer um problema, é para vencer todos eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória do nome de Jesus. O mundo hoje só olha para si próprio. Josué disse, escolhei hoje a quem sirvais. Se ao Deus dos amorreus ou se ao Senhor nosso Deus. Agora vocês escolham. Quando vocês estão com o pé em duas canoas, quem coloca o pé em duas canoas acaba sentando dentro da água. Uma vai para lá, outra vem para cá e pum. Uma vai para um lado, outra vai para o outro e você pum, senta na água. Josué falou para eles, escolham. Vocês tomem uma decisão na vida de vocês. Vocês entraram na terra prometida. Vocês estavam lá na escravidão de Almenara. Eu trouxe vocês para a terra prometida. Eu abençoei vocês. Eu dei documento para vocês. Eu dei trabalho para vocês. Eu dei casa para vocês. Eu dei carro para vocês. Eu dei conforto para vocês. Eu dei recurso para vocês. Eu dei família para vocês. Eu dei segurança para vocês. Eu dei tudo para vocês. Agora vocês começam a servir a Mamon. Começam a servir os deuses da terra. Quando você não tinha coisa alguma, você estava chorando e jejuando. Vinha na vigília e no círculo de oração. Mas depois que a coisa melhorou, você não tem mais tempo. Você agora é muito ocupado, muito ocupada. Já não tem mais tempo para o Deus da glória. Isso que você tem diante de Deus é miséria. Dizes que eu sou rico e de nada tenho falta. E eu te digo, se tu és um miserável, pobre, cego e nu, com toda a sua riqueza e com tudo o que você tem. Josué disse, escolham a quem vocês querem servir. Ao Deus dos amorreus, a terra que eles tinham chegado. A terra que eles tinham vindo a possuir. Vocês querem servir os deuses dessa terra ou querem servir o Deus verdadeiro? Vocês têm que fazer uma escolha. Hoje você tem que fazer uma escolha. Ou eu entrego a minha vida completamente a Deus para fazer a vontade de Deus na minha vida, ou eu vou viver a minha vida segundo as minhas próprias decisões e resoluções e a minha vontade. Josué disse, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse, nós já tomamos a nossa decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Ele é o Deus da glória. Você precisa conhecer a Deus como Deus da glória. Moisés quis ver a glória de Deus, não é? E o Senhor disse assim, Moisés, você não aguenta ver minha glória. Fala o seguinte, eu passo pela penha, você vai me ver de costas. Você só vai ver o fulgor da minha glória passando. E Moisés viu a glória do Senhor. E quando ele vê a glória do Senhor, ele desce do monte e ele coloca um véu sobre o rosto. Sabe por quê? As pessoas não aguentavam olhar para ele. Por causa do brilho da glória de Deus. Só o facho. Só o fulgor da glória de Deus. Foi o suficiente para que as outras pessoas não pudessem olhar para Moisés. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. O que eu estou dizendo para você é que quando você chega perto da glória de Deus, as pessoas não aguentam olhar para você. Quando você chega perto da glória de Deus, as pessoas não aguentam. Quando você chega perto da glória de Deus, existe um brilho diferente em você. Existe algo extraordinário na sua vida. E o inimigo não aguenta. A pessoa comum não aguenta. Onde é que está essa glória para eu buscar, pastor? Está lá em Romanos 9, 22 a 24. A Bíblia diz que o Senhor colocou essa glória em vasos de barro. Essa glória está aí. Essa glória está em você. Desde que você recebeu a Jesus como seu Salvador, o Espírito de Deus veio morar em você. E Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. A glória está aí, o tesouro está aí, a promessa está aí, a bênção de Deus está aí na sua vida. Se a sua vida tem sido uma vida de obscuridade e nunca experimentou sequer um dia de glória,
hoje você está aprendendo que a glória de Deus está dentro de você. A partir de hoje você pode viver na glória de Deus. Você pode ter o seu dia de glória e esse dia nunca vai acabar, em nome de Jesus. Porque a glória de Deus está em você. Você vai entender por que Jó na adversidade glorificava a Deus. Porque a glória de Deus está dentro do seu coração. Ele é o Deus da glória. E quão pouco é o que nós temos ouvido dele. Ele é o Deus de poder. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Davi disse, uma coisa disse Deus, Salmo 62:11. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir. O poder pertence a Deus. Ah, mas o diabo também tem poder, porque Deus deixa. Porque Deus deu. Ninguém no universo tem poder que Deus não deu. Romanos 13. Toda autoridade procede de Deus e não tem autoridade que não venha de Deus. O problema é que as pessoas não conhecem o poder de Deus. Um dia os saduceus, perdoa Jesus, um dia os saduceus, eu comparei com um povo aí de fora, eles chegaram diante de Jesus e disseram assim, olha, eles não criam na ressurreição. Olha, o marido teve uma mulher e ele morreu, e eram 7 irmãos. E segundo a lei, o segundo irmão tem que casar com a mulher para gerar nela descendência para o seu irmão que morreu. E foi assim com o primeiro, foi assim com o segundo, com o terceiro, com o quarto, até o 7º. Agora me diga uma coisa, quando chegar lá no céu, na ressurreição, né, ela vai ser mulher de quem mesmo? Do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto ou do 7º? De quem é que ela vai ser mulher? Jesus olhou para eles e disse assim, vocês erram muito por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. O nosso Deus é o Deus de poder, gente. Há poder em Deus. Há poder no Senhor nosso Deus. Os homens só conhecem poderes menores. O poder da mente. Eu me lembro do Uri Geller. Alguém se lembra do Uri Geller? O Silmo lembra. O Uri Geller, ele saía na televisão assim, não sei se no Fantástico, o que era, né? Olhava para a colher assim, e de repente a colher fazia... entortava a colher. Poder da mente. Dizia que era o poder da mente, né? O camarada estava olhando o aquário assim... E ele virava para cá, o peixinho vinha para cá, ele virava para lá, o peixinho ia para lá. Aí o amigo dele falou assim, mas como é que você consegue isso, meu amigo? Ele falou, poder da mente. Aí ele falou, eu também tenho mente, eu vou tentar também. Depois de meia hora, o amigo dele voltou, ele estava assim, ó. A mente do peixe dominou a dele. Vai confiar no poder da mente? Vai confiar no poder da mente. A mente é apenas um instrumento, o que manda é o coração. Que é do coração do homem que procedem todas as saídas da vida. A mente do homem, ela está poluída com o pecado. E uma mente insana, ela não pode dar bom fruto. Ela está cauterizada, ela está insensível. Escute, pelo amor de Deus. Guarde a sua mente. Mantenha a sua mente limpa. Quando alguma coisa suja vier para a sua mente, você diga assim, a minha mente não é lugar de sujeira. A minha mente é limpa, a minha mente é santa. Não permita que pensamentos ruins penetrem na sua mente. A Bíblia diz que os olhos são a porta do nosso ser. E a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Cuidado com os teus olhos. E guarde o Senhor os teus olhos e a tua mente em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém diz, você precisa vencer, quebrar a barreira da mente, porque isso é um tabu que você tem na sua mente, você pode ter poder na sua mente. Foi isso que Hitler fez na Segunda Guerra Mundial. Ele começou a trabalhar a mente das pessoas para tentar quebrar o tabu. E arrancar do coração do povo alemão o sentimento de culpa. E eles matavam os judeus. E cortavam os cabelos das mulheres judias e faziam tapete para a casa deles. De cabelo de mulher judia. Imagina a pessoa pisando num tapete em casa de pessoas que ele havia morto. O Mengele abria a barriga de uma mulher grávida, tirava a criança, colocava um gato vivo, costurava de volta e dizia, é uma experiência científica.
O que é isso? Acabou o sentimento de culpa. Não sentem mais nada. Mataram as pessoas assim de maneira terrível e não sentiam absolutamente nada. Meu querido irmão, minha irmã, nossa mente precisa estar consagrada ao Senhor Jesus Cristo. E todo o nosso espírito e alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Doutor Cabral, eu acho que era o nome dele, que nós conhecemos, ele era um cientista que trabalhava com cérebros vivos. Ele esteve conosco na Mocidade do Belém algumas vezes e ele ministrou para nós. Era um irmão crente. E ele trabalhava com cérebros vivos. Ele disse, para você manter um cérebro, uma cabeça aberta e o cérebro vivo, para você manter o cérebro vivo, tem que ficar pingando óleo nele o tempo todo. O tempo todo, senão ele resseca e morre. Você não entendeu, né? Para manter o cérebro vivo, tem que pingar azeite o tempo todo. Para manter o cérebro vivo, tem que ter a unção do Espírito de Deus o tempo todo. Senão, resseca. Como é que a Bíblia chama isso? Que fica com a mente encrudecida. Tem uma expressão na Bíblia para isso. Cauterizada, obrigado. A mente cauterizada, endurecida, ressequida. Por quê? Porque não tem azeite. Tudo que ela pensa é para o ruim. Tudo que ela imagina é para o ruim. O nosso Deus é o Deus do poder. Ele tem poder para controlar o nosso coração, para abençoar a nossa vida e dar à nossa mente. Interessante é que Deus não toma a nossa mente, mas Ele pinga o azeite. É a unção do Espírito de Deus que abre o nosso entendimento, que faz a gente compreender as coisas. Davi se revoltava, falando, não é possível. Como é que eu estou servindo a Deus o tempo todo e eu não consigo vencer as lutas, eu não consigo vencer os problemas, eu não consigo chegar lá, como é que pode a minha vida ter tanta porta? Como é que, e os ímpios aí, ó, estão prosperando, estão deitando e rolando, estão vivendo de boa. No Salmo 70 ele disse, apressa-te, ó Deus, em socorrer-me. Por favor, vem no meu socorro. Até ele disse assim, até que eu entrei no templo. E quando eu entrei no templo, o azeite começa a pingar no cérebro. Aí eu entendi. Agora eu entendi. Que dumb. Que tolo eu era. Que tonto eu era. Como é que eu não estava enxergando isso? Como é que eu não estava percebendo isso? Faltava azeite na mente. Tem coisa que você não consegue enxergar porque falta azeite na mente. Coloca azeite na mente e você vai ter resposta de Deus. Ele é o Deus de poder. E a unção do Espírito Santo vai mostrar para você. Mas o homem está preocupado com o poder da mente. Quem é o mais inteligente? Quem é o mais bem treinado? Ele está preocupado com o poder da fama, não é? Escraviza as pessoas. As pessoas lutam tanto para ter fama, irmãos. Querem ser famosas. E quando chega no fim da vida, a fama ela vai se apagando, irmão. Até o brilho de Moisés, o brilho do rosto de Moisés foi se acabando. Ele colocou um véu para que as pessoas não pudessem olhar para o brilho dos olhos do rosto dele, porque as pessoas não iam aguentar. Mas Paulo disse assim, não foi só por isso, não. Paulo disse assim, ele colocou um véu por causa da glória que desvanecia. Por causa da glória que ia se apagando. A glória vai se apagando, seja ela qual for. Tudo passa. A sua luta vai passar. O seu problema vai passar. Tudo passa, vai passar. E se você trilhar direitinho, e se você militar legitimamente, no final das contas você vai estar glorificando a Deus porque passou e você obteve vitória em nome de Jesus. Vai passar. A fama dos homens passa. Por 2 vezes nós estávamos no mesmo avião que o Don King. Eu não sei se a Mabel estava as 2 vezes, mas uma vez eu tenho certeza que ela estava, nós estávamos juntos. E é muito engraçado porque ele estava sentado na primeira classe, e como não tinha vaga na primeira classe, eu estava lá na classe econômica. E você sabe que o pessoal da primeira classe embarca primeiro, né? Então, o pessoal... incrível, gente. Todo avião que eu pego, essa primeira classe está sempre lotada. Então, ele embarca primeiro, né? Então, o Don King, a primeira vez eu me surpreendi, a segunda também, eu não sabia que ele estava lá.
E passou. Agora é interessante que quando a pessoa não é mais famosa, o Don King era o empresário do Muhammad Ali, o Mike Tyson e o Muhammad Ali, que o nome dele ficou como? O Cassius Clay, Muhammad Ali depois. De lutadores famosos nos Estados Unidos. Ele era o empresário dele, ou seja, eles ganhavam uma parcelinha daquilo que eles ganhavam, não é? E agora, já não mais famoso, no lugar das pessoas o ovacionarem, ir para ele, oh, o Don King está aqui. Quando você entrava no avião, ele falava com você, hey, hi, how are you? Hey, hello, hi. É como se você estivesse reconhecendo ele. Mas no fundo ele estava dizendo, pelo amor de Deus, eu estou aqui, olha para mim. Eu estou aqui, olha para mim. A fama passa. Isso acaba. Escute, por favor. Não é à toa que Deus está trazendo isso aqui. O nosso Deus é um Deus de poder, e o poder de Deus não acaba enquanto você mantém a comunhão com Ele. Em qualquer nível da sua fama, a fama acaba. Pode ser o melhor pregador do mundo, vai passar. Pode ser o maior cantor do mundo, vai passar. Não importa o quão grande você seja, o importante é que Deus é maior. Que o Senhor é o nosso Deus. Dê o primeiro lugar para Jesus. O homem conhece o poder do dinheiro, e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. E não precisa nem falar de tanta gente, né? Tão rica que ficou. E no final da vida, endividada. Michael Jackson, por exemplo. Ele morava numa montanha, e depois ele criou lá um lugar, lá não sei o que, Land, lá, Everland. E o outro criou Graceland, não foi? O Elvis, não foi? Graceland e o Everland. E agora Neverland. Acabou, passou. Acabou, as pessoas ficam tentando manter lá em cima o nome deles. Sabe por quê? Porque ganham dinheiro com isso. É por isso que ficam mantendo o nome deles, porque ganham dinheiro com isso. Mas passou, acabou. O dinheiro acabou. O Michael Jackson morreu endividado, muito mais rico do que todo mundo junto aqui. Mas endividado. Dívidas homéricas, enormes. É o poder do dinheiro. A limusine dele tinha 6 metros de comprimento. Você imagina isso? Não é? Bilhões de dólares. Não é? Uma folga e descansa. Porque você tem aí, olha, você tem estoque, bens para muito tempo. E a voz de Deus clama e fala, louco! Esta noite te pedirão a tua alma e que tu tens preparado para quem será? Que adianta você ter tanto dinheiro se você não consegue controlar os dias da sua vida? Se você não consegue ter alegria, ter felicidade no seu coração e vive um rico miserável. Nós estamos falando de uma pessoa, como é que a pessoa consegue ter tanto dinheiro e ser tão pobre? Tem tanto dinheiro e é tão pobre. O nosso Deus é o Deus do poder. Glória a Deus. O nosso Deus é Ele quem sustenta você. Não se preocupe. O poder pertence a Deus. Mas eu não tenho recurso, Ele manda. Mas eu não sei como é que vai ser, mas Ele sabe. Mas pastor, a porta está fechada, Ele abre. Confia no Senhor. Com pouco é o que nós temos ouvido dEle. Sabe por que você vive assim? Porque fala pouco dEle. Se você falasse mais de Jesus, se você falasse mais em Jesus, e se você conhecesse mais ao Senhor Jesus Cristo, estas coisas pequenas não lhe abalariam tanto. Olha para Jesus, confia em Jesus, crê em Jesus, deposita em Jesus, descansa no Senhor Jesus Cristo, e Ele vai fazer todas as coisas. Ele é o Deus do livramento. E faz qualquer coisa que seja necessária para te livrar. Não importa o que aconteça, o Senhor é o Deus do livramento. Mas nós vamos perder a batalha, vai acabar tudo. O que é que falta para você ganhar a batalha? Porque está escurecendo, a gente não sabe lutar de noite. Então manda o sol parar. Não fica de noite, pronto. A Bíblia diz que Ele manda a chuva. Mas quando um servo de Deus ora, a chuva para também. É o poder de Deus sobre todas as coisas. Ele livra você. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram diante do rei, o rei falou assim, vem cá, é de propósito que vocês não estão se dobrando diante da minha imagem que eu construí? É de propósito? Pois eu vou mandar tocar aqui os instrumentos e eu quero ver se vocês não vão se dobrar aqui diante de mim. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês não se dobrarem diante de mim, eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão.
Pois ele viu. Pois ele viu. Alguém falou isso aqui esses dias. Como é que pode eles entrarem numa fornalha? Queima as cordas que estão amarrando. Corda nova, 0 quilômetro. Não é carro de garagem, não. É lá do dealer. Queimou a corda. Mas não ficou o cheiro na roupa. Nem o cheiro pegou, porque ele é o Deus do livramento. Descansa. Deus vai dar livramento. Descansa. Deus vai dar livramento. Ele é o Deus de poder, Ele é o Deus do livramento, Ele é o Deus da misericórdia. Ele está olhando para você, Ele te ama. Ele é o Deus de amor, Ele é o Deus que cuida de você, que cuida de tudo quanto você precisa. Ele é Deus, acima do céu e embaixo na terra. Ele é o Deus do poder para curar. Ele é o Deus que cura. E Ele tem interesse, Ele tem prazer em curar os seus filhos. Às vezes as pessoas acham que Deus esqueceu delas porque estão em enfermidade, porque estão em problemas, estão em adversidade. Eu acho muito bonita aquela poesia dos passos na areia. Senhor, eu passei dificuldade na minha vida e o Senhor estava comigo o tempo todo, mas no momento mais difícil da minha vida, só tem as minhas pegadas na areia. Estava a sua e a minha. E de repente só apareceu a sua, eu fiquei sozinho. O Senhor me deixou sozinho. Eu saí andando sozinho, assim, não, meu filho. Aquelas pegadas não são as suas, são as minhas. Você não estava aguentando mais andar. Eu tive que te carregar no colo. Não se preocupe, o Senhor está com você. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, disse o Senhor Jesus Cristo. Descanse, o Senhor está com você. Quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Se todos te deixarem, se todos lhe abandonarem, Deus ainda vai estar com você. Deus está ao seu lado. Glória ao nome de Jesus. Fique de pé, por favor, nós vamos terminar. Olha onde vai a misericórdia de Deus. Na nossa igreja de São Paulo, foi um pastor aqui dos Estados Unidos. E ele era uma pessoa que estava envolvida no mundo do crime e das drogas aqui nos Estados Unidos. Não o pastor, quando ele não era pastor, quando ele não era crente. E ele conta que foi preso. E teve uma vez que ele foi preso for good. Ele foi preso e a situação estava muito, muito ruim. E não tinha mais família, não tinha mais contato com ninguém, não tinha mais nenhum vínculo com nada. E um dia alguém chegou para ele e disse assim, olha, tem uma visita para você aí. E ele foi lá ver quem era a visita. Quando ele chegou, ele viu um homem alto que ele não conhecia. E a descrição dele foi, o cara parecia uma girafa. Sem comentário para ninguém aqui. Ele parecia uma girafa, ele era enorme. Magrelo e alto. E ele começou a falar de Jesus para mim. Eu disse para ele, eu não quero saber disso aí. Ele disse, vem falar de religião para mim, vai embora daqui, eu quero saber de história de religião. Eu não estou atrás disso. A situação que eu estou. Voltou para a cela dele. Passou uns dias e o homem veio visitá-lo outra vez. E ele disse, não é possível. Essa girafa está aqui de novo. O que esse cara quer aqui de novo? Vai embora daqui. Eu vim trazer só uma sementezinha da palavra de Deus para você. Deixa eu falar pelo menos um versículo da palavra de Deus para você. No dia do julgamento dele, o juiz olhou para ele e disse assim, você tem alguém que pode falar alguma coisa boa ao seu respeito? E ouviu-se uma voz lá de trás, eu! E ele virou para trás, a girafa estava lá. Eu tenho, excelência. Este homem tem uma alma. A alma dele precisa de salvação. Ele é um homem bom. Toda criatura de Deus é boa, não havendo o que rejeitar. Ele só precisa conhecer a Jesus como seu Salvador. A misericórdia de Deus
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quão pouco é o que nós temos ouvido dele. Que tal se a gente mudar os hábitos? Que tal se agora nas nossas conversas a gente jogar pelo menos uma pitadinha de Jesus? Que tal se você intencionalmente forjar um testemunho no meio de uma conversa? Mesmo que você não fale o tempo todo do Senhor e da palavra de Deus, mas que pelo menos você não deixe escapar uma conversinha sem ter uma pitadinha da glória de Deus. De honrar aquele a quem você ama. Esses avós não sabem viver sem falar nos seus netos. Você já viu? Eu já te contei do meu neto. O assessor do Winston Churchill falou para ele: o primeiro-ministro, eu já falei para o senhor dos meus netos. Ele disse: não, e eu te agradeço por isso. Porque quando começa a falar dos netos, meu Deus do céu. Eu conheço um irmão lá no Brasil que tinha um neto, e o nome do neto dele era Neto. E ele ficava assim: mas o netinho, o netinho tinha 7 meses de idade. Se você conversasse com ele, você ia pensar que o netinho era doutor em filosofia, era mestre em trigonometria, em todas as áreas, ele era astronomia, que ele era um menino extraordinário. Né? Coisa de avô. Não é? Coisa de avô. Alguém tem alguma coisa boa para falar de você? Jesus te ama. Jesus te ama. E quando eu olhei, ele disse, vi aquela girafa lá, falando para o juiz que ele podia falar alguma coisa boa a meu respeito. Eu entendi o que significa misericórdia de Deus. O amor de Deus por você é incondicionável. Coloca Deus na conversa. Coloca Jesus na conversa. Fala de Jesus. Fala de Jesus. Se apaixona por Jesus. Começa a amar Jesus porque Ele te ama. Você se sente confortável na religião. Você se sente talvez consolado na igreja. As suas emoções são derramadas aqui. Mas escute em nome de Jesus. Jesus quer que você o ame. Que você viva Jesus aqui e fora daqui. Que viva Jesus aqui, ali e além. Em qualquer lugar que você estiver. Porque Jesus vai com você em qualquer lugar que você estiver. Glória a Deus. Tem gente que o Deus dele viaja pendurado no pescoço, viaja pendurado no pulso. Eu vi gente que amarrava uma figa debaixo do carro, vermelha e preta, né? Viaja pendurado no carro, ou viaja no bolso, o Deus dele é o dinheiro, né? Viaja para todo que é lado. Deus não viaja. Sabe por que Deus não viaja? Porque em todo lugar que ele chega, ele já estava lá. Ele é onipresente. Se você entender a glória de Deus, você vai entender que todo lugar que você vai, Jesus vai com você. E quando chegar lá, ele já está lá. Nós chegamos num aeroporto lá em Barcelona. E a Memi perguntou assim para mim: papai, tem alguém esperando a gente aqui? Eu disse: tem. Ah, é? Quem está esperando a gente aqui? Eu disse: Jesus. Em todo lugar que a gente chega, ele já está lá esperando por nós. Ela bateu no meu ombro desse jeitinho carinhoso e princesa dela. E disse assim: é verdade. Você tem razão, é verdade. E Jesus estava lá, esperando a gente. Levou a gente para o hotel. Deu oportunidade de falar dele para a motorista do táxi. E no outro dia para o muçulmano também, que levou a gente de volta para o aeroporto. Jesus estava lá. Ele estava no táxi com a gente, ele estava no hotel com a gente, ele estava lá na recepção com a gente. Às vezes não é sempre que a pessoa te recebe assim muito bem humorada, não, sabe? Mas quando as pessoas começam a olhar para você e começam a ver Jesus em você, a coisa muda. Nós tínhamos alugado um quarto naquele hotel bem simplesinho, era o quarto mais barato que tinha lá naquele hotel em Barcelona. E quando nós chegamos lá no check-in, a pessoa não foi assim tão simpática, mas depois que ela olhou e viu Jesus na gente, quando terminou o check-in, ele falou assim: eu fiz um upgrade para vocês e coloquei um quarto para vocês de frente. A gente não sabia exatamente o que significava um quarto de frente. E quando nós chegamos lá e que abrimos a cortina do quarto, era de frente para o mar. Era de frente para o rio, né? Quer dizer, o rio que tem lá em
Barcelona, coisa mais linda. Jesus cuida de você. Hoje é dia de você incluir Jesus na sua agenda, de você incluir Jesus nas suas conversas, de incluir Jesus nos seus pensamentos, de incluir Jesus nos seus hábitos, de mudar os seus hábitos. Hoje é dia de se entregar para Jesus de novo e render tudo aos pés de Jesus. Onde está você? Vem aqui, eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu quero orar por você que talvez ainda não recebeu a Jesus como Senhor da sua vida, mas hoje você está dizendo assim: olha, hoje eu quero receber. Eu entendi o que significa a glória de Deus, e que a gente tem ouvido muito pouco dele, mas Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o dono de todo o universo. Essa pessoa está perto de você, e a única coisa que ela precisa é de uma mão de ajuda. Ela está com vontade de vir aqui para render a sua vida a Jesus. Ajuda essa pessoa. Eu estou falando com você que quer voltar para Jesus. Eu estou falando com você que nunca mais sentiu gozo e alegria e quer voltar de novo a sentir aquela alegria do seu coração. Quer voltar a sentir o gozo na sua alma, de conviver com aquele Deus que as portas do céu se levantam para Ele, você poder andar com Ele. Volta, filho amado. Volta, filha querida. Não existe uma pessoa sequer no universo que possa ocupar o seu lugar no coração de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se você não vier no culto, alguém vai sentar na sua cadeira, e o seu lugar não vai ficar vazio. Mas se você não cultuar a Deus e não vier para a presença de Deus, ninguém vai ocupar o seu lugar no coração de Deus. Onde está você que quer fazer uma nova aliança com Deus hoje? Onde está você que quer incluir Deus na sua agenda, que quer falar mais de Deus, que quer conhecer mais de Deus e que admite diante de Deus: Senhor, eu não tenho falado tanto do Senhor como eu deveria, como eu gostaria. 30 segundos para você sair do seu lugar e vir aqui à frente em nome de Jesus. Profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda, tu és o Deus mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor, aleluia. Nós vamos orar pelos nossos irmãos que estão aqui em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Ainda falta você. Deus quer renovar esta aliança nesta manhã. Ainda tem 1 minuto para você. Deus quer renovar a aliança com você. Vem aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus quer renovar a aliança com você hoje. Eu vou falar só mais uma vez. Hoje é o dia de Deus
queremos renovar a aliança com você. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor ao nome de Jesus. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de Deus. Te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões. Querido Deus, graças nós te damos, ó Pai. Meu Deus, crendo no impossível, Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Graça nós te damos, Senhor. Meu Deus, Tu és o Deus de pacto. Tu és um Deus de alianças, Senhor. Lembra-te, Senhor, das alianças que o Senhor fizera com o homem, Jesus. Os Teus filhos estão diante do Seu altar, Senhor, renovando, Deus, as Suas alianças, ó Pai. Ó Deus, receba, Senhor, a sinceridade do coração dos Teus filhos e filhas, para a glória do Seu nome, Jesus. Visita, Senhor, as áreas, ó Pai, que precisam serem visitadas. As áreas, Senhor, íntimas. Ó Senhor, Tu és o Deus de aliança. Ó Deus, pela aliança do Calvário, Senhor, pela Sua graça, Jesus, pela Sua misericórdia. Tu és um Deus de graça, Tu és o Deus de misericórdia. As Suas misericórdias não têm fim, Senhor. Grande é a Sua fidelidade. Abençoa os Teus filhos, Senhor, de uma forma especial. Glorifica Seu nome, Senhor, na vida dos Teus filhos. Oh Deus, que palavra viva, Senhor. Que palavra, Senhor, que muda os nossos corações, muda a nossa forma de ver e de pensar. Deus, ajuda a guardarmos a Tua palavra em nosso coração, para não pecar contra Ti, Senhor, e adorar o Teu nome, entendendo que o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, e o Senhor é o Deus das nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda a olhar para Ti, Senhor, como Rei, como Deus das nossas vidas. É o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos. Ajuda-nos a aprender a Tua palavra na escola bíblica dominical. Ensina-nos, guia-nos, dirige-nos, e nós Te daremos a honra, a glória e o louvor. Pai, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, eu Te peço, ajuda-nos a guardar e viver a Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado através de nós. Nos dá uma semana de vitória, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. A graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria: amém. Dê um abraço ao seu irmão que está ao seu lado e glorifique o nome de Jesus com ele.